Louvo a Deus por cada uma que ouviu a voz dele nesse dia. Por cada uma que foi movida por ele para estar aqui. Porque eu sei que não fui eu que orei pedindo que trouxesse pessoas. Ele disse que traria pessoas. Que ele traria aquelas que ele queria falar. Então eu louvo a Deus que ele te escolheu, que tu está aqui nessa noite, né, adorando, bendizendo o nome do Senhor. E esse culto todo são ofertas de várias formas para ele nessa noite. As meninas estão adorando a ele de muitas formas. Eu estou adorando a ele de muitas formas. E ele quer que tu adore a ele de muitas formas nessa noite. Fazer aquilo que nós sabemos, fazer aquilo que nós queremos, ficar ali simplesmente parada, prostrada, assistindo o que vai acontecer, aonde Deus está e o que Ele vai fazer. Ele não veio e não nos trouxe para assistir nada. Ele nos trouxe para participar de tudo, para fazer parte daquilo, deste encontro, para fazer parte dessa transformação, para fazer parte daquilo que Ele quer realizar nessa noite. Esse culto, essa reunião, é algo promovido por Ele que eu sozinha não viveria, tu sozinha não viveria. As tuas orações, as tuas meditações, os teus jejuns não alcançaria aquilo que o corpo atrai da parte do Senhor. Então nós estamos aqui e estamos aqui num público diferente, que realmente é a noite do Elas. Temos uns varões aí que estão para nos auxiliar, nos ajudar. E esse é o papel, né? O homem que não serve, não serve. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus tem trabalhado nessa casa, né? Nos homens desta casa, trazendo essa consciência, trabalhando neles e também trabalhando nelas. E uma das grandes coisas que o Senhor tem desejado nessa restauração de uma nova noiva, de uma nova igreja, verdadeiramente é nos tornar um só. Primeiro com Ele, depois com a nossa metade, depois com a nossa família e depois com a nossa família da fé. Nós precisamos viver a unidade para nós podermos receber do Senhor tudo o que Ele tem para nos dar, para nos alcançar através disso, amém? Então nessa noite eu agradeço a Deus pela tua vida. Esse encontro acontece na segunda terça de cada mês. E Deus tem feito coisas lindas. No nosso primeiro encontro, quem veio, quem estava, a palavra que Deus nos trouxe é: para de pedir, oferece aquilo que tu quer para mim. Tu quer muito uma coisa para ti? Para de pedir para ti, oferece para mim. Um marido para mim que te ama, um filho para mim que te ama e te honra e te respeita, um lar abençoado, um trabalho próspero. Oferece para mim, para minha glória. Não seja para ti, para o teu egoísmo, para o teu deleite, para as tuas vaidades. E aí o primeiro culto foi assim, o segundo culto, aonde o Senhor ali dizia que era o culto do testemunho. Ele tem nos chamado esse ano e Ele vai nos ensinar a testemunhar as grandes e as pequenas coisas que o Senhor tem realizado na nossa vida. Sabe por quê, irmãs? Porque aquelas que estão conosco precisam ser animadas, fortalecidas por aquilo que Deus está fazendo na tua vida, na tua casa, dentro de ti. Elas precisam saber que aquilo que elas estão vivendo não é só com elas, que aquilo que Deus está cobrando não é só para elas, que aquilo que Deus está priorizando não é só para elas, que é um mover do céu, que é uma vontade divina para este tempo. Então é muito importante nós nos reunir e, quando nos encontrar, testificar aquilo que Deus está realizando dentro de cada uma de nós, dentro da nossa casa, dentro da nossa família.
E nós somos tão orgulhosos, tão vaidosos, tão soberbos, que o nosso orgulho muitas vezes não permite que a gente testifique. Sabe por quê? Porque para eu testificar eu tenho que contar que não estava bom. Para eu testificar eu tenho que contar a verdade que eu escondi uma vida toda. Deixa só assim, Senhor, agora fazer de conta que sempre foi assim. Ele não vai fazer isso. Porque tudo aquilo que não aconteceu até agora e que Ele quer fazer acontecer é para a glória dEle. É para o nome dEle ser glorificado através da restauração, do conserto, do milagre que Ele vai fazer na tua vida, amém? Não retenha nada. Então o último Elas foi lindo, porque tivemos testemunhos tremendos de cura, de restauração, de Deus que passa na prova, de Deus que não nos deixa sozinho no meio do deserto, de um Deus de provisão que não nos dá tudo aquilo que queremos, mas não nos deixa faltar nada, um Deus que está presente enquanto estamos passando pelo processo, um Deus que promete que cumpra com prazo, com data, coisas maravilhosas do Senhor. E não diferente hoje, mais uma vez, porque em cada encontro o Senhor vai trazer uma corajosa para compartilhar o que Deus tem feito no secreto. O que Deus tem feito dentro das quatro paredes, daquilo que Ele tem prometido, vai realizar para que muitos outros lares vivam aquilo que Ele vai fazer no teu lar. Que muitos lares vivam aquilo que o Senhor vai fazer no teu casamento, no meio da tua família, no meio da tua vida. Quem crê assim? Eu creio em nome de Jesus. Eu quero ser um sinal de Deus nesses últimos dias. Sabe o que é um sinal de Deus? Sabe aquela coisa incomum? Aquela coisa estranha? Sabe? Que tipo assim, meu Deus, não, mas não pode, só Deus mesmo, né? Não, eu conheço, eu sei da história, eu sei como era, eu senti eles, eu sei como era aquela família, eu sei como era aquela pessoa, eu sei como ela reagia. Não, olha, é outra pessoa. Eu quero ser esse sinal para as minhas filhas, eu quero ser esse outro sinal para o meu esposo, eu quero ser um sinal para as minhas amigas, para minhas manas da fé. Então nesta noite eu te chamo a desejar ser um sinal de Deus nesta última hora, de um Deus que existe e que realiza maravilhas. E nesta noite o Senhor nos traz uma palavra, e o Senhor é um Deus que tem anunciado coisas e tem cumprido com coisas. Nós sabemos que o Senhor tem uma agenda, o Senhor tem uma programação na terra. E essa programação é para que os filhos vivam, para que a noiva viva. Essa programação inclui uma noiva transformada, reformada, que cumpra o seu papel e se prepare para o encontro do noivo com ela. Uma noiva que cumpra o seu papel na terra e que se encontre com ele nas regiões celestiais, quando ele vir buscar a sua noiva, quando ele vir para nos resgatar. E eu dizia para as meninas hoje que eu estava esses dias aqui dizendo: Senhor, mesmo que eu morra antes do arrebatamento, pensa, gente, mesmo que tu morra, tu vai ser a primeira a ver Ele, tu acredita? Porque Ele vai ressuscitar os mortos primeiro, Laine. Nem que eu morra, se eu morrer ainda, você as primeiras que vão estar lá vendo Ele na glória. Então não tem perda, não tem não viver isso, não tem não viver o encontro. Não importa que viva ou morta, ainda assim tu vai estar lá diante dele naquele dia. Quantas lembram disso? Quantas estão se preparando para isso? Quantas lembram que o Senhor vem para buscar uma igreja, uma noiva, para um encontro eterno? Todas as coisas estão caminhando para isto. Os sinais anunciam isto. E nós fomos escolhidas como igreja na terra para anunciar e compartilhar aquilo que o Senhor está fazendo. Para não deixar com que as pessoas esqueçam. Meu Deus, mas nós esquecemos. Que Ele vem.
e que eu tenho que viver essa vida e esperar Ele, e que eu tenho que viver essa vida em plenitude, mas ainda esperar Ele. Eu tenho que trabalhar, viver 1000% tudo, mas lembrar que Ele vem, desejar que Ele venha, e que Ele venha nos buscar vivos, vivendo aquilo que Ele prometeu para nós como noiva, como igreja. E nesta noite, eu quero que tu lembre disso, que todas as coisas que Ele promete e cumpre na tua vida, é para fortalecer que todas as promessas dEle vão se cumprir. As profecias que Ele te fez e que cumpriu com data, com hora, que te encanta, é só para dizer que todas as profecias que estão escritas aqui, com hora, com data, vão acontecer. Não pensa que Ele vem fazer milagre simplesmente por milagre. O milagre é para edificar a nossa fé, que tudo aquilo que Ele anuncia, Ele cumpre. Então Ele precisa continuar fazendo milagre. Ele precisa continuar ainda operando sinais, para que a nossa fé esteja viva, aguardando Ele. Amém? Então a palavra que o Senhor colocou no meu coração está em Isaías 54 e versículo 5. Quando Ele me deu esse número, veio assim para mim, olha que loucura, né? Só para vocês entenderem. Foi numa das madrugadas, nós estamos num propósito, 40 dias nos preparando para a Páscoa. A Páscoa é passagem. A Páscoa é um translado. A Páscoa é a abertura de uma porta de saída, promovida por Deus. Nós temos que passar por ela, mas eu nem enxergo. Eu nem sei disso. Eu estou meio assim só pensando no coelho, no chocolate. Isso aí é lá para os judeus, Doris. Eu quero te dizer uma coisa. Tem algumas festas que o próprio Deus disse: vocês comemorarão elas perpetuamente. Jesus morreu e ressuscitou numa Páscoa. A descida do Espírito Santo desceu em Pentecoste. A segunda vinda dele talvez venha em uma das festas. Nem orar, clamar, assurá-se. Talvez em alguma das festas. Que festas são estas? As que estão escritas aqui. E que talvez tu nem saiba que elas existem, mas que tu possa, em nome de Jesus Cristo, te alinhar com o calendário do céu. E o Senhor, desde 2014, tem alinhado os profetas na terra, cronologicamente, a atentar para as festas. Em qualquer casa, em qualquer denominação, em qualquer família da fé. Todos aqueles que estão andando numa direção profética observam estes sinais. Então, nesta noite, eu te chamo a atentar para a vontade perfeita de Deus, para a agenda do Senhor. Aí tu vai dizer assim, mas eu ainda nem sabia disso, gente. Eu nem parei para... Não é tarde ainda. A Páscoa é dia 20 de abril. O Senhor nos chamou, nos convocou para estar na presença dEle às 3 da manhã. E eu perguntei: para que isso? Para que nesse horário? É o horário que abre o entendimento, que amplia, que alarga, que expande o nosso entendimento. E assim Ele tem feito com cada um que tem ido. Ele tem trazido uma revelação nova de algo que a gente pensava saber tudo. Na madrugada Ele tem revelado coisas que estão escondidas dentro da nossa casa, dentro do nosso relacionamento, dentro de nós, que nós nem pensávamos que ainda existiam. Ele está fazendo isso nesses dias. Então eu te convoco, te chamo a ir para as madrugadas e se preparar para algo que Deus está querendo te alcançar, e precisa que tu esteja lá para receber, querendo isso, acreditando nisso. Então, nesta noite, que tu possa entender que o Senhor tem
algo para realizar através da igreja na terra. E se tu é a igreja, tu tem que estar de acordo com a agenda dele, não a tua. Não faz sentido ser igreja e andar no nosso calendário, nas nossas, né? Se alinha. A Ana falava sobre construção. E Ele tem nos chamado a construir, a reconstruir sobre as mesmas bases. Os fundamentos são os mesmos, os alicerces são os mesmos. Quando Neemias restaurou, consertou os muros, ele não fez um fundamento novo, ele removeu os escombros e começou do fundamento antigo, reerguer o muro. Mas quando começamos a erguer a construção, à medida que ela vai crescendo, ela vai entortando, gente. É preciso o prumo, é preciso o nível do Senhor, que diz: ei, esse aqui, tira esse tijolo agora aqui, ó. Ei, ó, tá se inclinando. Não adianta só erguer, não adianta só levantar torto, porque não vai parar em pé. Então, nesta noite, este Deus que tem nos alinhado, tem, por misericórdia, se reunido conosco, no meio da sua igreja, instruído nos cultos, dado condição, capacitado sobrenaturalmente a cada um de nós para corresponder ao chamado dele. Então eu sei que Deus quer fazer coisas grandes. Nós estamos no 3º ano do novo ciclo. Um novo ciclo que tu já está no 3º ano, quer dizer, na metade do 3º e nem sabia que tinha começado novo. Nós estamos na metade do 3º ano. E a palavra do Senhor era que, na primeira metade do 3º ano, Ele concluiria as obras que ficaram inacabadas no 2º. Aquilo que Ele só mexeu, promoveu o ano passado, e que ficou inacabado, Ele está concluindo agora. Ele começou a fechar, a concluir a obra do ano passado que começou e não terminou. Sabe, uma arrumação que levanta os móveis e não. Então esse primeiro semestre era concluindo a obra do ano passado. E agora, a partir da Páscoa, começa o 2º semestre. Começa então o 3º ano. E o 3º ano, assim como o 2º ano, como o 1º ano, correspondem aos dias da criação. O 1º ano era haja luz e enxerga o que está errado, pelo amor de Deus, e vê que tu tem que mudar. E vê que assim como está não dá. O 2º ano é tu tentando, né? Meu Deus, então tá. Eu acho que eu aprendi, meu Deus, eu vou melhorar e não conseguindo. Foi o 2º ano é o ano da separação, aonde Deus afasta as pessoas de ti, aonde Deus te une com outras pessoas. Onde o Senhor faz uma reciclagem na nossa vida. O 2º ano é isso, e daí parece que está tudo bagunçado, porque parece que estava tudo certo, aí ele vem e bagunça tudo, parece. E o 3º ano é esse que é o 3º dia, que o 3º dia ele concluiu. Na manhã do 3º dia ele concluiu o 2º. Vocês sabiam que ele, no 2º dia, começou uma obra e não terminou? Deus, que eu já acho um absurdo, 6 dias, né? Ele não precisava para fazer tudo. Aí eu descobri que ainda no 2º, ele deixou a obra inacabada para fazer no outro dia, para concluir no outro dia. E aí ele vem e conclui, Laine, a obra do 2º ano no meio daquele dia e diz: e viu Deus que era bom. E aí começa então a obra do 3º, que é o frutificar. Com o poder da palavra dele, ele foi dizendo: exista semente, exista fruto, exista árvores, exista. E começou as árvores nascerem e frutificar. E quando ele termina a obra
do terceiro dia, no final daquela tarde, ele diz: e viu Deus que era bom. O terceiro dia tem 2 vezes essa expressão: e viu Deus que era bom. O número 3 é o número da ressurreição. No terceiro dia o Senhor ressuscitou. Algo que morreu, né? Algo que parece que foi ilusão, foi mentira. Acreditei num conto de fada, num conto. Ele nem existe. Foi tudo blá blá blá. Cristo morre pra gente. Tudo aquilo que eu acreditava que ia mudar, que ia acontecer, que nananá. De repente ele ressuscita. E ressuscita maior. E ressuscita em glória, e ressuscita em majestade, e ressuscita resplandecendo, e ressuscita o Cristo de milagres. E ele ali fica andando pela terra, né, aqueles dias, falando, cruzando paredes, encontrando com pessoas. Ele com o corpo ressurreto em forma ainda de homem e carne, mas de um poder muito maior, mas ainda conversando com pessoas, mas ainda sentando-se à mesa, ainda entrando num cenáculo ou numa casa onde os discípulos, atormentados com o medo da novidade, de um tempo novo, de coisas que eles não se sentiam preparados para começar, para iniciar. Eles estavam... Meu Deus, tudo bem que ele tentou preparar eles aqueles 3 anos, mas assim, sabe, eu ainda não sei, eu não estou preparado. E ele vem e diz: olha, vocês permaneçam até que venha do alto, venha do alto o poder. Eu tenho que ir para algo melhor vir. Vocês têm noção? Não, teria alguma coisa melhor do que Cristo? Mas ele diz que sim. Eu tenho que ir para algo melhor vir. Então o poder do Espírito Santo é algo maior do que aquilo que Cristo... Tem noção disso? Realização, poder, glória. Tanto é que o Senhor disse: eis, aqueles que me creram, aqueles que têm fé, os sinais os seguirão. Vocês vão fazer e vão viver coisas maiores. Meu Deus, capaz que o Senhor Jesus, as pessoas vinham, tocavam na roupa dele e as pessoas eram curadas. Paulo tirava a roupa do corpo dele e mandava para as pessoas, e a roupa curava sem o corpo. A sombra de Pedro curava. Você não sabe disso? E cadê esse poder? Cadê essa unção? Cadê esse grande operador de milagres em nós e através de nós? Onde está em nós? De que forma a gente crê nele, busca ele? Então, nós estamos vivendo este tempo para aquelas que não congregam, para aquelas que estão nos visitando e para aquelas que congregam e estão, talvez não conseguiram ainda entender, ainda perceber. Ele é um Deus que nos relembra para que nós possamos fazer parte. Amém? Então, nesta noite, quando o Senhor me deu, então, Isaías 54:5, sabe como é que eu vi? 5 e 4, quanto que dá? 9. E eu já li assim, ó. O 5 é graça, o 4 é a terra, graça sobre a terra, o 9 é autoridade, assim que eu vi, antes de ler. E o 5, que era 54, 5. E o 5 de novo, graça. Meu Deus, eu vou ver o que está escrito nesse lugar. Porque, pensa, todo esse endereço aí, essa logística eterna, fui lá para ver, olha o que está escrito. Gurias, hoje nós não estamos aqui, deu um tilt aqui no nosso... Era para estar bem bonito aqui, elas e tudo mais, e tudo certo. Foi tudo organizado, tá? Mas a máquina nos deixou na mão, tá? Não foram as pessoas. Mas nos próximos a gente vai estar com tudo trabalhando a favor daquilo que Deus está fazendo. Está escrito assim, ó. Porque o teu Criador é teu marido.
Senhor dos exércitos é o seu nome. Está se apresentando, né? Olha só que coisa mais linda. Deixa eu te dizer, quem que é o teu marido, Doris? E o Santo de Israel é o Redentor. Ele será chamado o Deus de toda a terra. Esse é o teu marido. Sabe quando ele chegou para a samaritana lá e disse: traz cá o teu marido? A gente quer arrastar mesmo, né? O nosso, né? Até agora eu queria trazer o Billy, né? Traz cá o teu marido. Traz o teu Redentor aqui. Traz aquele que tu ama, aquele que tu serve, aquele que morreu por ti na cruz do Calvário. Traz aqui agora o teu esposo. Quantas talvez sentem no coração que estão sozinhas, que tem um marido presente ausente, que tem um marido morto, quer dizer, morto vivo, que tem uma pessoa que é para ser marido, mas que é qualquer coisa menos isso. Quantas talvez estão desta forma aqui, se sentindo assim: Senhor, eu não tenho um esposo, eu não tenho um companheiro. Aí deixa ele, aí nesta noite ele manda eu te dizer que tu tem. Bem isso, porque o teu Criador é o teu marido, Senhor dos exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor, o teu remidor, aquele que restaura, aquele que paga a conta, aquele que, sabe, o teu remidor, aquele que provém para ti. Ele é o teu Boaz. Ele é aquele que estende a capa de amor e de proteção sobre ti e sobre todos os teus. Este é o Cristo. Ele vem para ser isso. Quando Ruth se colocava aos pés de Boaz naquela madrugada, Boaz sabia que era ela que estava ali, e ele olha para ela e pergunta: quem és tu? Quem é tu que está aí nessa madrugada nos meus pés? Ele sabia quem ela era. Será que ela sabia quem ela era? E ela se apresenta: é a tua serva, é a tua serva. E aí ela faz um pedido para ele. Ela pede ele em casamento: estende a tua capa sobre mim, seja o meu remidor, seja o meu restaurador, seja. Ela pede ele em casamento. E eu quero te dizer que tudo que Deus espera de nós é que nós venhamos a verdadeiramente a voltar para um relacionamento com Ele, a voltar a desejar ser verdadeiramente essa esposa que Ele deseja que sejamos primeiro para Ele. E Ele está nos treinando com o nosso esposo da terra. Porque as dificuldades que tu tem com teu marido é as mesmas que tu tem com Cristo. Não te iluda. Ah, não, isso aí é tudo, Doris. Eu não, porque olha, pensa que eu sou boa. Pensa assim, ó. Atendo os compromissos, minha casa está sempre limpa, né? Ele não pode reclamar de nada. Ai, que lindo! Coisa linda! Um dia a Samanta pregou aqui num do Cristo e Elas, que o teu desejo esteja, ou seja, do teu marido, misericórdia, o teu desejo está nele? Ou o teu desejo está no trabalho, na casa, nos filhos, na vida, aonde está o teu desejo? Está nele. Um dos pedidos da Ana para a restauração do casamento dela era voltar a amar ele como ela nunca amou, a ponto de sentir um pequeno ciúminho, coisa que ela nunca tinha sentido. E ela não pediu isso no dia que conheceu ele, ela pediu isso há 2 anos atrás. Ela começou a buscar aquilo que Deus quer dar. Ela entendeu que o primeiro passo, né, que é Ele trabalhando em nós, o nosso dia a dia, e nos mostrando quem nós somos na presença dEle. E essa palavra que o Senhor nos dá nesta noite, traz aqui uma referência, porque Isaías 54 fala do progresso e a glória de Sião. Do 1 ao 10 nos compara como uma noiva.
E do 11 ao 17, a uma cidade. Duas coisas diferentes que ele nos compara. Meu Deus! E a partir do momento em que ele vem e ele ali de novo dizendo, né? Ali no 4 diz assim, ó, não temas porque não será envergonhada. E não te envergonhe porque não será confundida. Antes te esquecerá da vergonha da tua mocidade e não te lembrará mais do opróbrio da tua viuvez. Deus fala com Israel aqui dizendo, comparando Israel como uma mulher sem marido. Uma viúva, ao qual o marido morreu. Compara com uma esposa que foi abandonada pelo seu marido, rejeitada por ele, largada por ele. O Senhor compara Israel a esses dois tipos de mulheres. Eu não sei qual delas tu representa ou representou na tua vida, mas Ele quer restauração e testificar através da tua vida que Ele tem poder de fazer algo novo. Ele tem poder de restaurar, de remir. Quando o Senhor ali veio como um remidor para Ruth, Ele também remiu Noemi. Porque o primeiro filho de Ruth era o primeiro filho de Noemi. Deus fez algo para aquela velha, concedeu a ela um privilégio de que a sua descendência não ficou estagnada, porque o marido morreu, os 2 filhos morreram, a herança, o nome acabou, não acabou não. Deus arrumou um provedor, arrumou um remidor e trouxe de novo o sobrenome da família. Aqueles filhos seriam como filhos dela, como filhos da família dela e não de Boaz. Então este Deus que tem o poder de remover a vergonha daquilo que foi arrancado, tirado, roubado de nós, Ele tem o poder de restituir. Ih, vocês não creem nisso? Sabe o louvor que as meninas cantaram? É exatamente o que Deus quer realizar nesses dias da nossa vida. Ele não quer nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar dentro de ti, dentro da tua casa, no teu trabalho secular, na tua vida. Ele é um Deus que Ele faz mais do que merecemos. Ele é um Deus que cumpre com tudo aquilo que anuncia. Ele é um Deus que quer nos surpreender e através daquilo que fizer nas nossas vidas alcançar outras vidas. Eu quero te dizer que nesta noite, esse Deus que vem falar comigo e contigo dizendo que as tuas prioridades estão erradas. Tu está de novo tratando aquilo que é importante como prioridade. E o que é importante não é prioridade sempre. Tem coisas importantes que sempre vão ser importantes, ok? Mas tem coisas que tem que ser realizada hoje, agora, nesse momento. São prioridades. Ah, mas eu não tenho tempo para isso. Quando o Senhor veio e disse, olha, vai jejuar pelo teu marido. Minha mãe usando, né, ali a minha mãe de uma forma bem sutil, que ela é faca na bota, né? Tipo, as irmãs vão fazer uma campanha aí para os maridos não convertidos aceitar Jesus. Entra nesse propósito, 7 semanas aí de jejum. É impossível aqui, eu ouvi testemunho e o teu ficar de fora. 8 anos eu já era convertida. E meu esposo nem entrava nem na igreja. Ele nem me levava, porque eu ia sozinha. Nem me levava para largar como muitas aí. Eu ia sozinha. E naquele momento, eu estava num momento muito importante da minha vida. Eu estava ali recebendo do Senhor a oportunidade de comprar a loja que eu era sócia. Pensa, Ele estava ali promovendo uma mudança radical na minha vida material. Hora que eu ia ter tempo de agora, entendeu, pai? Agora, né, jejuar pelo Billy. Quando eu terminar isso aqui, daí depois, sabe? Depois. E Ele disse, não é depois, é agora.
E ali, quando eu obedeci, eu levei 7 semanas para orar certo, para fazer a oração da Ana. Eu não quero para mim mais, eu quero para ti. Eu quero que ele te ame, porque se ele te amar, ele vai me amar. Eu quero que ele seja teu, porque se ele for teu, tu vai fazer ele ser meu. Pai, eu quero que ele seja um instrumento nas suas mãos. Eu quero que tu use ele, não que eu use ele. Que ele não sirva para o meu deleite, para o meu conforto, mas para cumprir a tua vontade. Toma ele para ti. Isso foi numa segunda, eu entreguei o jejum em São Paulo, dentro de um banheiro de loja. E na sexta-feira ele entrou num ônibus, que até hoje ele não sabe dizer como é que ele entrou, para ir para um retiro, onde ele aceitou Jesus. Em janeiro daquele ano, eu fui num X, olha a loucuragem, né? Eu fui num X de meio-dia, eu e as gurias da loja, e nós tudo ali naquele processo de jejuando pela compra da loja, sabe aquela, né? Nós já ali naquele processo de resolve, meu Deus, eu queria vender, eu queria uma coisa só para mim, e coisa nada, né, e tal. E aí eu tô lá, e de repente aquela mulher que estava atendendo disse assim: ei, tu aí, ó, eu tenho uma palavra para ti. Eu disse: ai, meu Deus do céu, nem conheço, nem sei. E ela disse: vem aqui, e me levou para dentro da cozinha do X dela. E ela leu Josué para mim e disse: 7 dias, 7 luas, 7 tempos. Tu terás o teu esposo dentro da casa do Senhor. E terás, olha só, e terás a loja só para ti. Da onde? Que essa mulher que eu nunca vi na vida poderia me dizer uma coisa dessa. Mas saí dali, e as gurias contando, nós estamos todos juntos, tinha testemunhas. Saí dali e anotei no meu caderno. 7 meses, daria em agosto, gente, daquele ano. No dia 1º de agosto, a loja passou a ser minha, documentada, registrada, carimbada. No dia 29 de agosto, o Billy aceitou Jesus. No dia 13 foi o dia lá do X. Entre meio, o Senhor cumpriu com coisas absurdas, e não tinha como, de um Deus que anuncia e realiza. Este é um Deus de sinais. É isso que Ele faz, e Ele continua fazendo nas nossas vidas. Aonde tu está, que tu não crê mais, que não acredita mais naquilo que o Senhor revela. E quando o Senhor nos traz nesta noite esta palavra, aqui fala de restauração. Aqui fala de um Deus que fala com uma noiva que por um momento ele se separou. Por um momento ele te deixou. Por um momento ele virou o rosto para ti. Por um momento de ira, por causa dos nossos erros, por causa dos nossos pecados, ele nos tratou. Mas Ele diz aqui nesta noite que Ele vem de novo. Ele vem dizendo: ei, eu quero voltar. Ei, eu quero casar de novo. Ei, eu quero refazer aliança contigo. Ei, vem, seja de novo a minha noiva. Seja de novo a minha amada. Volta para mim, volta para mim, volta para casa. Ele vem fazendo um pedido de casamento para mim e para ti, dizendo: eu não te quero como minha amiga, eu não te quero como minha irmã, eu não te quero como uma empregada, uma funcionária, eu te quero como minha noiva, amada e apaixonada por mim, eu não te quero de outra maneira. Então nesta noite, este Deus que tem feito promessas, e lá no livro de Oséias, capítulo 6, Oséias 6, diz assim: vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Sabe o que te feriu? Só Ele pode curar. Sabe aquele que usou a vara da disciplina? É só Ele que pode te curar. Não é psicólogo, não é remédio, não é o tempo. No rocondra,
Trauma de deserto, trauma de disciplina, trauma do processo, trauma do método, só Ele pode sarar. Volta para o colo dele. Vem para a presença dele. Aqui diz assim: vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e Ele nos sarará, fez a ferida e a ligará. E depois de 2 dias, sabe 2 dias? 2 anos, sabe o 2? Depois de 2, nos dará vida. E no terceiro dia, sabe o terceiro dia? O terceiro ano, nos ressuscita. Olha, gente, está escrito, está com a Bíblia aí? Tu está lendo o que eu estou lendo? Que eu não estou inventando esse negócio? Está ali, ó. Nos ressuscitará e viveremos diante dele. Tem noção disso? O que ele vai fazer? Para que ele vai fazer? Olha só. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva será a sua saída, e ele nos virá como chuva, como a chuva seródia que rega a terra. Sabe qual é essa chuva, gente? É a chuva que vinha em março, abril. Vocês acreditam nisso? Vai pesquisar na internet, gente. Não, pelo amor de Deus. A chuva que vem em março, abril. A Páscoa é quando mesmo? Ai, meu Deus do céu e da terra. Um Deus que anuncia coisas e que quer que a gente entenda que Ele deseja fazer. Tu está perguntando qual é a minha vontade? A minha vontade é essa. Participa, corresponda, esteja para viver aquilo que eu quero que tu viva. E aí, quando a gente lê isso, eu digo, meu Deus, que coisa mais linda. Meu Deus, olha só, né? Olha a tua promessa. Se a gente voltar para ti, né? Coisa mais linda aqui, tu vai sarar nossa ferida. Se a gente voltar para ti, né? Tu vai abençoar a nossa colheita. Coisa mais linda. E o Senhor disse, mas não fui eu que falei isso aí. Esse falar aqui foi o povo orando, que nem eu e tu oramos hoje. Era o povo correspondendo a um chamado profético. Era um povo correspondendo aos profetas daquele tempo. E dizendo, olha, se nós voltar, se nós, sabe, se a gente se arrepender, Ele vai sarar nossa ferida. E se a gente, né, ali... realmente continuar a permanecer, gente, Ele vai abençoar, Ele vai a colheita, eita, entendeu? E aí olha onde é que Deus fala. Lá no 4 Ele diz assim para mim e para ti nessa noite: que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque a vossa beneficência é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada, que cedo passa. Tipo assim, ó. Eu sei que esse discurso aí, ó, Não, agora eu vou voltar. Não, agora eu entendi. Agora eu saí desse culto. Senhor, eu vou me alinhar. Eu estava perdida até agora, mas agora eu vou corresponder. Ele olha para dentro de nós e Ele vê. E quando o Senhor trouxe isso ao meu coração, ali no versículo 6 diz assim, ó: porque eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais que holocausto. Qual é a diferença de sacrifício e holocausto? O holocausto era uma oferta que era toda entregue para Deus, era queimada por completo. E o sacrifício era repartido em 3 partes. Uma parte para o sacerdote, uma parte para Deus e uma parte para a pessoa que estava ofertando. Tem 2 tipos de oferta. Tem aquela que é só para Ele, e tem aquela que tu vai poder participar.
que tu também vai ser beneficiada, que tu também vai usufruir. E o Senhor vem e chama a atenção do povo. E quando o Senhor trouxe essa palavra para mim, Doris, eles sabiam o caminho certo, como tu sabe. Tu sabe que o caminho para eu te abençoar, para eu cumprir na tua vida, para realmente eu te dar aquilo que tu precisa, é se tu voltar para mim, é se tu te arrepender. Só que tu quer isso, mas não, o teu objetivo não é nem voltar para mim, nem se arrepender. Tu só quer fazer isso para que eu te cure, para que eu te abençoe. A intenção, quer dizer, a intenção é certa, mas o motivo é errado. Isso está escondido dentro de ti, talvez que tu nem saiba. Ainda aqui, né? Aqui atrás, né? Ah, não, então tá. Por que tu quer mudar? Porque eu estou te pedindo? Por que tu tem que mudar? Porque tu é difícil para as pessoas? Por que tu tem que mudar? Porque tu não consegue ser feliz e não fazer pessoas felizes? Por que tu tem que mudar? Porque tu só olha para o teu umbigo e não olha para o próximo? Por que tu tem que mudar? Porque tu não pode ser egoísta? Porque eu quero que tu reparta aquilo que eu vou te dar? Tu não pode ser avarenta, tu não pode reter aquilo que eu derramo sobre a tua vida. Tu tem que ter vontade, desejo, alegria de compartilhar. Ou porque nesta noite este Deus que nos traz uma verdade e que fala conosco, dizendo para nós quem nós somos diante dele, e dizendo que ele nos ama e que ele nos quer de volta. Assim como no livro de Oséias, aquela prostituta que Oséias casou e que apostou nela e que amou ela por uma ordem divina. Ela ia e vinha, ia e vinha, ia e vinha, e todas as vezes era recebida com mais amor. E nesta noite eu quero que tu te coloque de pé em nome de Jesus. Esta é a palavra do nosso terceiro, Cristo e ela. Cristo e elas. Da onde saiu esse nome? Do encontro da samaritana com Jesus no poço. Uma mulher que foi transformada em um poço com Jesus, através de um encontro, de uma conversa com ele, onde ele se revelou quem ela era e quem ele era. Ela saiu dali impactada, chocada. Aquilo que ela foi buscar, ela nem queria mais. Ela saiu encantada, dizendo: meu Deus, se esse aí não é o Cristo, então eu não sei mais quem é. Vocês vão lá e vejam aquele que está lá no poço. Porque ele revelou a minha vida, ele sabe, meu Deus, ele sabe quem eu sou, o que eu fiz, o que eu sinto, o que eu penso, ele sabe. E aí o povo que ouviu, aquela que não falava, aquela que se escondia, aquela que não queria ver gente, aquela que era traumatizada, presa em suas fortalezas, totalmente encantada, impactada com o poder daquele que ela conheceu no poço. Um Cristo que estava com fome, um Cristo que estava batido, um Cristo que estava sozinho, sem nenhum discípulo, sentado no poço pedindo água para ela. Por horas parece que ele está assim na nossa vida, né? Ai, me dá água de beber, tu me dá para mim, porque eu não posso dar para ti. Me serve quando a gente está querendo ser servida. Me serve. Ah, não tem como. E essa água que só Ele pode nos dar, é essa água que está à disposição nesses dias. E é uma água que não é só para beber, gente. É uma água para se lavar. E não é uma água só para lavar, gente. É uma água para beber. É por dentro e por fora o poder das águas que movimentam a grande mudança em nós. Nessa noite, a palavra que o Senhor nos trouxe é uma palavra onde Ele diz: eu quero restaurar, eu quero te reconstruir, eu quero te edificar, eu quero remover a vergonha da tua vida, eu quero testificar na tua vida quem eu sou. Eu te escolho, eu volto para ti, eu me arrependo de ter te deixado por um momento e eu volto, quero realizar na tua vida essa restauração. Volta para mim.
faz as pazes comigo, deseja ser minha amada, deseja se entregar para mim.